Bem, pessoal, voltando aqui aos vídeos, né? Queria fazer uma discussão hoje sobre meio ambiente, né? Porque eu também sou um geógrafo e, particularmente, estou trabalhando agora com a questão ambiental dentro da geografia. Não era algo que eu estava fazendo, né? Eu estava muito mais ligado à geografia, vamos dizer assim, humana, dita humana, apesar de eu não concordar muito com essas separações, porque da raiz histórica que eu pertenço, que são os anarquistas, né? Eles nunca fizeram essa separação, né? Os trabalhos deles sempre foram feitos a partir da integração dos elementos naturais com os elementos humanos, né? E sociais. Mas depois a geografia tomou outro rumo, né? E mesmo a geografia sendo crítica marxista, né? Ela continuou e eu digo até acentuou essa separação. Mas é evidente também que os meus trabalhos estavam sempre ligados à classe trabalhadora, né, à questão urbana, e hoje eu estou tentando migrar um pouco mais para a questão ambiental. Beleza? E pensando nisso, a questão que fica é: os projetos anarquistas e marxistas, eles são equivalentes quando se trata da questão ambiental? Existe todo um aparato, né, histórico que vai dizer que os marxistas, a partir do próprio Marx, né, defendia de que para você chegar numa sociedade socialista, uma sociedade comunista, você precisaria passar pelo capitalismo, com todas as contradições que o capitalismo tem, ok? E isso, evidentemente, trazia para o centro da discussão de que o Marx, né, e algum depois outros autores marxistas não entendiam de que dilapidar a natureza seria alguma coisa inconsistente, né, importante, enfim, que seja. Por quê? Porque o importante seria chegar na sociedade igualitária no comunismo. Então, tipo, se a gente tivesse que dilapidar a natureza e o fim fosse esse fim, que seria a igualdade entre as pessoas, não teria tanto problema, né? E a gente vê isso, né, nos próprios marxistas, né, de internet, comunistas, assim como vocês querem saber, né? Ou, né, como vocês querem falar, melhor dizendo, né? Que é o quê? Eles acabam acreditando de que esse Marx e depois essa linha que vem parte para o Lenin, né? Até um pouco com o Trotsky, Stalin, principalmente, né? Acha de que o socialismo é uma sociedade de produção de mercadorias também, né? Então, se ficar produzindo mercadorias sem parar, a diferença é que você distribui essas mercadorias. No capitalismo, essas mercadorias, teoricamente, né, ficariam naqueles que têm acesso melhor a elas. E qual que é o intuito desse socialismo marxista de matriz, aí, vamos dizer, marxista-leninista, né, se podemos falar assim, ok? Seria de que a distribuição estaria no rol aí da questão, ok? Mas a produção de mercadorias não seria uma coisa ruim necessariamente. E para você produzir mercadorias, evidentemente, você vai ter uma relação com a natureza, né, na qual você destrói a natureza porque você tem que cada vez mais usar os recursos da natureza para fazer, por exemplo, surgir energia. A primeira energia foi pelo carvão, depois pelo petróleo, agora energia elétrica vem da água, enfim, e tantas outras formas de energia, ok? Então, esses marxistas, né, esses de linha mais teórica, vamos dizer assim, leninista, ok? Eles estão ou estavam preocupados com uma questão mais da distribuição independente do impacto que tivesse no meio ambiente, ok? E os anarquistas? Bem, os anarquistas, é só você pegar Elisée Reclus, na década de 60 do século XIX, ele já faz várias críticas à forma que o capitalismo, está entendendo? Se utiliza dos recursos naturais. Então, né, ele vai discutir, por exemplo, aumento de temperatura, né, nas regiões que tá tendo deflorestamento. Ele vai discutir a questão da vazão dos rios, né, nas regiões onde você está fazendo impactos, né, de hidrelétricas. Então, tipo assim, desde o início, o Elisée Reclus, ele já faz uma crítica a como esse homem capitalista, né, essa loja capitalista se apropria dos recursos naturais, que é enquanto um bem a ser consumido também, ok? E como se fosse infinito, que não é o caso e a gente está percebendo isso hoje, né, em 2025. Mas ele está falando isso mais ou menos na década de 60 do século XIX. E depois, posteriormente, o Kropotkin também faz isso, ok? Ele também vai fazer uma discussão da questão climática e aí ele vai incluir nesse debate a questão do apoio mútuo como
né, tentativa de romper com essa lógica economicista, depredatória da natureza, né? Então ele vai fazer isso, principalmente no trabalho dele, o livro O Apoio Mútuo, que era uma série de artigos, ok? E aí a gente vai ter, então, que os marxistas, a partir da linhagem marxista-leninista do Marx, lá, o C. Marx, né? Principalmente do, né, um pouco anterior ao Capital, né? Vai ter essa ideia da necessidade de você se indispor com a natureza, porque o objetivo final que é o comunismo, ok? Então, tipo, não teria tanta evidência assim, uma questão mais ambiental dele, e os anarquistas que seriam contra isso. Só que recentemente, né, estão sendo divulgadas, né, pelo projeto Mega 2, né, que são, eles estão pegando os notebooks, né, os cadernos que o Marx tinha. Então, o Marx ficava mais ou menos das 8 às 9 da noite dentro da biblioteca, né, de Londres. Ele ficava das 8 às 9 da noite. E ele fazia várias anotações. Essas anotações são em N livros. Eles estão sendo, alguns deles, já publicados, né? Eu estava vendo um dos que estão sendo publicados, eles estão chamando de manuscritos econômicos, de 61 a 64, já tem 990 páginas. Então, são muitas, muitas coisas que não se conhecia sobre o Marx, né? E está sendo publicado recentemente. Um autor marxista que está fazendo um resgate desse Marx mais recente aí, que está sendo publicado pela Mega 2, né? É um japonês marxista, ok? Eu vou colocar ele aqui, os livros dele. Né? Que é o Kohei Saito. Ele tem alguns livros publicados, né? Eu li O Ecossocialismo de Marx e li O Capital no Antropoceno. Muito bons esses livros. Por quê? Porque ele resgata um Marx ambientalista. Isso é muito interessante. Ele resgata um Marx ambientalista. Então, essa ideia, né, por exemplo, que tinha lá no Stalin, né, do Stakhanov, né, de ficar produzindo sem parar, está entendendo? Não é assim que o Marx pensa nessa viragem da leitura do Capital, entendeu? Quando se faz o Capital. E é por isso, segundo o Kohei Saito, de que ele não completa o 2 e o 3. Ele começa a se dedicar a outras coisas. Nos 10 anos anteriores, né, quer dizer, posteriores à publicação do Capital, ele para. Tanto que quem vai publicar o 2 e o 3 vai ser o Engels, né? E o 3, se eu não me engano, é o Karl Kautsky, ok? Ou seja, o Marx não pegou e juntou isso para ser publicado. Por quê? Porque ele ficou se dedicando a outras coisas. Então, existe um Marx aí que é ambientalista, segundo o Kohei Saito, né? Que é um Marx, por exemplo, que está preocupado principalmente com a questão agrícola no século XIX, porque ele já está percebendo, a partir da leitura de vários agrônomos alemães, né? Então, um dos principais aí é o Frass, ok? Ele começa a perceber o quê? De que o solo ele vai ser destruído pela lógica capitalista. Então você vai precisar trazer a fertilidade não mais naturalmente. E aí existia todo aquele processo lá no século XIX, que vem, inclusive, do Humboldt, né? O Humboldt ele tinha ido no Peru, ele percebeu que os peruanos usavam guano, né? Que seria lá o cocô, né? Das aves, para dar produtividade ao solo. Então os europeus começam a ir nas ilhas peruanas e dilapidar as ilhas peruanas para pegar esse guano para ser usado lá, né, na fertilização da agricultura. E ele percebe o que, o Marx, né? Ele percebe que isso é uma coisa sem fim, porque como você está produzindo para, né, vender, não produzindo para dar satisfação às pessoas, então o cara que produz ele quer ganhar dinheiro. Então como ele quer ganhar dinheiro, quanto mais ele ficar transformando o solo num recurso econômico, né, mais ele ganha. Então a questão ambiental do solo vai cada vez mais vai ficar menos importante, beleza? O que eu queria trazer aqui sobre essa questão que o Kohei Saito está falando? De que no livro O Ecossocialismo de Karl Marx é muito interessante que ele propõe um comunismo, né? A ideia de um comunismo não do crescimento, como alguns comunistas, web comunistas querem, está entendendo? Que acham normal você entrar na lógica capitalista. Então a China é um modelo ideal de socialismo, por quê? Porque ela produz muitas mercadorias, porque ela destrói muitas coisas para fazer trens bala, está entendendo? Por exemplo, ela fez lá a hidrelétrica de Três Gargantas, não, é um puta marco ambiental, só que isso fez com que 1,5 milhão de pessoas fossem obrigadas a se deslocar.
E você inundou arsenais assim antropológicos, né? E também arqueológicos extensos. Foi tudo pro saco por causa disso. Isso não importa por quê? Porque o projeto econômico é mais importante que tudo isso. Beleza? E o Correio ele vai contra essa ideia aplicando o Marx, dizendo, olha, o Marx é desse jeito, lá no final da vida dele. Ele é um Marx que condena essa lógica capitalista de produção de mercadorias. Eu acho que muitos desses comunistas não conhecem o trabalho do Correio Saito, entendeu? Né? Ou se leu, não gostou e não fala nada dele. Beleza? Mas ele é muito interessante por quê? Porque ele vai falar que o comunismo não tem que ser a ideia de um crescimento econômico, mas um decrescimento econômico. Tanto de um dos capítulos é sobre isso. Mas o que eu queria trazer aqui, e aí é o que a ponte do Correio Saito faz, do Marx, que a gente consegue fazer com os anarquistas, né, é que ele vai dizer em vários momentos que a gente só vai sair dessa catástrofe ambiental não é pelos governos, não é pelos países ditos socialistas, mas sim pela união das pessoas. Você entende? Inclusive, ele fala de que cidades, né, por exemplo, a cidade de Barcelona já está tentando criar, né, integrações com cidades da Ásia, da África, inclusive da América do Sul, para buscar não a lógica do crescimento, mas uma lógica que, né, tenha a preservação ambiental como o seu mote. E nesse sentido, pessoal, eu vou pegar, né, o que ele fala, o Correio Saito, né, no último capítulo do livro O Capital na Era do Antropoceno. Ele vai dizer o seguinte. Isso é muito interessante. Olha o que ele diz sobre a questão ambiental e a necessidade da sociedade se unir. Chegado a esse ponto, se falará deixando definitivamente atrás a utopia do crescimento econômico infinito, que ainda está, por exemplo, em países que se dizem socialistas, né, principalmente na Ásia. E se dará o salto definitivo a uma sociedade sustentável e verdadeiramente justa. Se abrirão as portas que pareciam fechadas para sempre. E ele completa. Assim, o ponto da aterrissagem desse grande salto é o comunismo, né, do decrescimento, baseado no apoio mútuo e na autogestão. Baseado no apoio mútuo e na autogestão. Então, a todo momento, ele fala de apoio mútuo e autogestão. Inclusive, ele vai falar que o Marx tinha a forma de dizer sobre também apoio mútuo. E aí, independente dele estar falando ele não fala do Kropotkin, dos anarquistas, eu não estou preocupado com isso agora, porque eu estou preocupado em fazer pontes. Entendeu? Então a questão que eu fico existem alguns marxistas, né, que não são esses que a gente conhece na internet, que têm uma preocupação completamente diferente dessa do capitalismo ou do comunismo como algo de produção de mercadorias apenas, né? E aí ele vai falar de ajuda mútua, né, de apoio mútuo e a ideia de autogestão, que não é necessariamente só anarquista, a ideia de autogestão principalmente, né? A gente sabe que tem uma gama de marxistas que não são esses marxistas conhecidos, né? Mas um dos principais aí no Brasil é o Nildo Viana, que defende abertamente a autogestão, beleza? Bem, e aí, pessoal, para isso, eu queria acabar, né? Para não ficar muito grande, né? Esse vídeo, compartilhar também um trabalho que eu estou realizando. Um minutinho, deixa eu ver se eu acho aqui o trabalho. Que é sobre a questão ambiental, ok? E aí, o que eu estou discutindo? De que a questão do apoio mútuo, ele vai, né, essa questão vai muito além da questão dos trabalhadores. Principalmente na era atual. E aí eu percebo de que a maior parte das organizações ambientalistas, seja elas locais, por exemplo, aqui tem uma ONG chamada Rio Pardo Vivo, né, que está defendendo a existência do Rio Pardo, que é o principal rio, né, de abastecimento da cidade, inclusive.
seja essas grandes, né, grandes, vamos dizer assim, organizações, por exemplo, Greenpeace, WWF, assim por diante, se utilizam de recursos, né, epistemológicos, sei lá como a gente pode dizer, de princípios anarquistas. Então, aqui eles se utilizam do apoio mútuo, da ação direta, eles fazem direto, apoio mútuo, ação direta, para tentar demonstrar para as autoridades o que está acontecendo, e seja também lá na WWF, o Greenpeace eles também fazem apoio mútuo, ação direta. Só que aí a gente tem que entender o seguinte: não são apenas trabalhadores que estão se utilizando nessa questão, né? O apoio mútuo e a ação direta, porque é uma questão muito maior que a questão ambiental, que envolve todas as pessoas. Então também tem tudo isso para a gente pensar, né? Primeiro, as pontes que dá para ser feitas com esses marxistas que acreditam de que não há necessidade de fazer um grande crescimento, que isso que está levando à própria destruição do planeta, e aí nesse sentido ele faz claramente uma crítica à China, que se diz socialista, né, da, sei lá, socialismo de mercado, sei lá como é que as pessoas discutem, né, mas que entende de que a produção de mercadorias pode ser um mecanismo, né, um mecanismo interessante nessa sociedade. Ele vai fazer um questionamento a isso a partir do próprio Marx, de que o Marx condenou no final da vida dele essa ideia de você destruir a natureza para produzir, né, mercadorias, ok? E aí a ponte com os anarquistas, como eles recriam Kropotkin, é evidente no trabalho do site, mesmo que ele não cite, principalmente quando ele fala de apoio mútuo, ele fala em vários momentos do livro, né? E aí é para a gente pensar esse apoio mútuo hoje a partir das organizações ambientais, seja de nível local, seja de nível mundial, que se utilizam então desses princípios anarquistas, né, para fazer o quê? Para fazer uma luta contra a prática, praticamente a destruição da natureza que está acontecendo nesse mundo, ok? Então eles se utilizam desses princípios de ação direta, princípios de apoio mútuo e, como diz o Correio Cycle, de autogestão, né? Então pensar a ação, né, anarquista, a ação libertária, além do, né, do trabalhador, da classe trabalhadora e assim por diante, mas não contra ela, porque é evidente que as pessoas também são trabalhadoras, tá entendendo? E que também se dispõem a fazer isso. Então, pensar além é no sentido de agregar novos elementos a essa discussão, né, já que essa discussão do apoio mútuo, da ação do autogestão e assim por diante, foi feita lá no século XIX, pensando basicamente nos trabalhadores, mas hoje o que eu estou percebendo na questão ambiental, ela é usada constantemente, né? Então a prática do apoio mútuo, da autogestão e da ação direta é usada, né, praticamente a todo momento eles fazem isso. Não leram o Kropotkin, não leram o Correio Saito, provavelmente, mas eles se utilizam disso por quê? Porque eles começam a perceber que aí você tem, então, né, uma possibilidade de enfrentar a questão ambiental. E aí, pessoal, para terminar o vídeo, não ficar muito grande, a gente tem que entender o quê? Existem pontes entre anarquistas e esses marxistas, que não são esses web comunistas, né, que eu não vejo falar de meio ambiente, porque praticamente eles acreditam, né, na China como uma possibilidade de pensar esse socialismo, o que o Correio Saito vai atacar a todo momento, porque não é isso que o Marx esperava do socialismo, uma sociedade de produção extenuada de mercadorias e destruição, então, ambiental, ok? Com os anarquistas, então, fazer essa ponte com os anarquistas e também com os ambientalistas, né? Você está entendendo? Que necessariamente eles são anarquistas e marxistas, mas eles estão preocupados com a questão ambiental. Então, tentar aí formar pontes entre anarquistas, marxistas e ambientalistas, está entendendo? Por quê? O mais importante nesse momento é como tentar frear minimamente a destruição, né, da natureza, que cada vez é catastrófica e que está gerando muitos transtornos, enfim, né? Ontem mesmo saiu de que abril foi o segundo mês mais quente desde que eles começaram a fazer as medições. Ou seja, então a tendência é cada vez dias mais quentes, né? Chuvas torrenciais, furacões, né? Degelo e assim por diante. O que é importante a gente pensar? De que existe uma parte do marxismo, ou um Marx, que pensou ecologicamente,
Então, o Correio Saito mostra isso. É evidente isso nos anarquistas, mas é a luta de ambientalistas, independente de serem anarquistas, comunistas ou não, que faz com que, na prática, essas ações, na qual os anarquistas sempre disseram, Correio Saito defende agora, né, se tornam essenciais para eles, que é autogestão, apoio mútuo e ação direta. Beleza? Então era isso, pessoal, que eu queria dizer. Um abraço a todos e todas.